Ó, hoje eu quero falar para vocês de uma habilidade que vai te deixar 99%, se não 100%, na frente dos seus concorrentes. Não importa se você é advogado, engenheiro, nutricionista, não importa a área que você atua, tá? Não importa. É a comunicação. Gente, a nossa comunicação é uma das habilidades mais importantes que nós temos que ter se nós quisermos ser bem-sucedido. Mas isso não é só dentro do nosso trabalho, isso é dentro das nossas relações com outras pessoas, seja no casamento, no namoro, com os amigos. Se nós não tivermos uma boa comunicação, não falarmos bem, não nos expressarmos, sabe, construir ideias boas na hora de falar, você vai estar atrasado, mas atrasado no sentido de para trás mesmo. A pessoa que constrói ideias boas é um bom comunicador. E é óbvio que expressa isso, porque não adianta só pensar ou só falar para uma ou duas pessoas. Você tem que expressar, você tem que jogar isso pro mundo. Galera, eu quero pedir a licença poética para falar um pouco sobre a importância disso. Desde que eu comecei aqui na internet a criar conteúdo, seja aqui no YouTube, seja no meu Instagram, se você não me segue lá, me segue aqui, eu vou estar deixando arroba. Desde que eu comecei a comunicar através dos stories, eu percebi que eu tive uma diferença competitiva muito grande. Acabou que outros profissionais, eu vou falar da minha área do direito, que não se expõem na internet, que não comunicam, ou alguns até se expõem, mas de uma maneira não muito legal, estão ficando em desvantagem em relação a mim. Mas no sentido do quê? Vamos lá. Nós, desde a época dos caçadores-coletores, nós gostamos de história. Então nós sempre nos reuníamos em volta de uma fogueira e conversávamos, contávamos histórias. Porque, por exemplo, se pensa como ia ser vazio se a gente não contasse uma história para expor um fato, para contextualizar uma pessoa. Se você falasse, por exemplo, eu fui lá e bati a moto. Fica sem contexto, a pessoa não vai entender. Tá, mas como? Da onde que veio isso? Alguém bateu em você? Então a gente conta uma história. Nossa, de manhã eu acordei, eu tava meio ressacado. Aí eu fui pegar a moto para ir pro trabalho, acabei não enxergando, aí veio um outro carro. Você vê, tem uma história, tem que ter conexão às coisas. Então nós, desde a época dos caçadores-coletores, somos bons contadores de histórias. Nós gostamos desse storytelling. Storytelling é isso, gente. É pessoas que falam boas histórias, boas narrativas. E é isso que vende muito. Mas vamos voltar para cá. Pois bem, nós temos pessoas que gostamos de histórias. É claro que as pessoas que contam bem essas histórias vão ter um destaque, uma posição maior no mercado. E até dentro das relações, igual eu expliquei. A pessoa que fala bem, o chefe que fala bem com seus funcionários, ele acaba sendo mais adorado, mais amado, mais tolerado. As pessoas gostam mais dele, porque ele é bom em comunicar. As palavras que ele fala não machuca, não fere. Então ele sabe lapidar uma comunicação ali para conseguir transmitir o que ele quer sem ferir a outra pessoa. O cônjuge que fala com o outro. Quando ele consegue falar de uma forma que ele não esteja punindo a outra pessoa ou escancarando os defeitos dela, ele se sai bem. Aquela pessoa acaba ouvindo a outra e dando, assim, acaba dando uma escutativa maior e acaba fazendo o que a outra quer, por assim dizer, porque ela vai comunicar de uma maneira carinhosa, de uma maneira amorosa. Não vai chegar aquela pessoa que impõe as coisas, sabe? Tipo, você tem que lavar a louça. O copo que você lavou ficou péssimo. Você não sabe fazer nada direito. Do que falar, amor, eu fui guardar a louça essa semana e eu notei que tinha alguns pratos que estavam um pouco sujos. Eu quero te agradecer por você me ajudar, mas se desse pra você lavar, colocar um pouquinho mais de sabão, olha a diferença. É comunicação. A pessoa, às vezes, na hora ali, ela pode até dar uma... Nossa, puta merda, né? Eu ajudei a lavar a louça e ainda reclama. Assim, às vezes eu penso. Mas assim, ela vai pensar na outra vez. Ela vai agir, ela vai ver que a outra pessoa foi carinhosa com ela. Então, gente, vocês estão vendo que a comunicação não é só importante dentro do nosso trabalho. Não é só o Luiz advogado que tem que ser um bom comunicador. O Luiz filho também. O Luiz neto. O Luiz cristão. Todos os Luizes têm que ter uma boa comunicação. Fim. Não tem como a gente se expressar bem, outra pessoa entender a mensagem sem a gente comunicar bem. Nesse vídeo eu não quero falar sobre técnicas de você falar bem, porque eu não domino essa área, está fora da minha zona de competência. Eu mesmo preciso fazer um curso de oratória, porque eu tenho vários vícios de linguagem.
mas eu tento articular as minhas frases, as coisas que eu falo de uma maneira boa. Através do quê? De um bom repertório e de boas práticas. Você vai falar o que você consome. Se você só consumir conteúdo porcaria, você só vai abrir a boca para falar porcaria. Isso é até bíblico. O coração tá cheio, como que a boca fala do que o coração tá cheio. E se você não treinar, você só consumir conteúdo, não adianta nada você ser uma pessoa com um repertório maravilhoso se você não transborda isso pro mundo. Assim penso eu. Então, através do treino, da prática e do estudo de forma deliberada, você vai conseguir comunicar bem. E essa sua comunicação vai fazer você, chegar no topo. Pessoas que vendem muito, não é porque, às vezes até acontece da pessoa ter aquele dom, por assim dizer. Mas é treino, galera. É comunicação. Bons contadores de histórias vendem bem. Essa história chata do marketing, storytelling, que ninguém entende direito o que é isso. É você criar uma boa narrativa de venda, convencer a pessoa, né? Não seria convencer, prospectar a pessoa que está assistindo aquilo, porque ela já quer comprar, você só quebra as objeções dela e cria uma narrativa para aquilo, e pimba, a venda acontece. Então, através da sua narrativa, você consegue vender. E quem vende muito, acaba que prospera bastante. Então você vê como uma coisa está ligada com a outra. Só que esse vídeo, gente, é muito mais do que vendas. Não quero falar só sobre comunicação para vendas. Eu estou falando da forma que você comunica em geral, com as pessoas ao seu redor. E lembrando, gente, que comunicação também não é só fala. Mexe as mãos, por assim dizer. E isso vai fazer com que você se comunique bem. Pensa se eu tivesse assim, Gente, a comunicação é uma coisa muito importante. Vocês precisam... Tá vendo? Ou se eu falasse com a voz da cabeça também. A comunicação é muito importante, tá? Você tem que tomar cuidado. Olhem a diferença. Agora quando eu falo com a voz. Gente, a comunicação é uma coisa muito importante. Vocês têm que treinar essa habilidade para criar uma vantagem ultra competitiva no mercado de trabalho. Olhem a diferença. É por isso que eu falo, a gente precisa de treinar. Muita gente fala com a voz da cabeça, outras pessoas falam com um tom muito impositivo. Eu tenho essa tendência, às vezes eu tô explicando uma coisa e eu falo, e você tem que fazer, bom você se torna, seu sonho merece sua disciplina. Então assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Então eu pelo menos tento ter esse equilíbrio, sabe? Galera, essas são as dicas desse vídeo. É pra você ter mais uma consciência. Eu quero te trazer pra te entregar consciência nesse vídeo. Para você enxergar que você tem que treinar sua comunicação. Se você não comunica, corre atrás disso, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você dê o seu joinha, que você curta, comente e se inscreva no canal, porque me ajuda demais e me dá motivação para gravar mais vídeos. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.